Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Matemática, tá? E, pessoal, nós vamos comentar nessa aula a respeito da função do segundo grau. Tranquilo? É algo bem tranquilo de se entender, bem tranquilo de resolver, tá bom? A gente só precisa de um pré-requisito, que é realmente o entendimento de uma equação do segundo grau. Qualquer dúvida que você tiver, manda para a gente lá no Instagram, tá bom? @professor Ian Ribeiro. Vamos construir juntos, turma, o nosso caderno do aluno, tá? Então já separa um papel e uma caneta para anotar as nossas observações. Primeira coisa, a função do segundo grau, ela tem um formato. Lembra que função é sempre uma relação entre grandezas. Você entra com o valor x de entrada e você sai com o valor y. É uma associação entre esses dois valores. A minha função do segundo grau, ela é descrita por ax² mais bx mais c. Lembrando que os valores de A, B e C são descritas como constantes reais. Então, ó, são constantes reais. E tem um detalhe, turma, extremamente importante, tá? Para continuar sendo do segundo grau, a constante A ela tem que ser diferente de zero. Pensa comigo, se eu chego na minha função e eu digo que isso aqui é zero, 0 vezes x² é zero. E quando você trabalha com bx mais c, isso daqui é uma função do primeiro grau. Exatamente. Perfeito? Então, essas características, elas têm que ser obedecidas. Show de bola? Beleza. O próximo passo, turma, é você entender isso aqui, ó. A minha função do segundo grau, ela pode ter, e de fato vai ter, o que a gente chama de valor numérico. O que é um valor numérico? É a associação de um valor com o outro. O meu y, ele pode ser escrito como f de x, em função de x, beleza? Então, eu vou colocar aqui para você uma função do segundo grau. Pronto. x² mais 2x mais 1. Turminha, para entendermos essa situação das constantes, eu quero que você me diga quem é A, quem é B e quem é C. Quando você não enxerga aquilo que multiplica a variável, é porque é 1. Porém, você tem que levar em consideração o sinal. Como aqui está positivo, então o A é 1. Quem é o B? 2. Quem é o C? 1. Turminha, esse C aqui, ele é chamado de termo independente. Termo independente, beleza? Na construção do plano cartesiano, ele tem uma relevância muito importante. A gente vai comentar. Então, por exemplo, ó, eu posso, em uma determinada questão, falar que o tempo está associado à altura, né? Então, a altura em função do tempo. Entenda que nesse exemplo que eu estou te dando, o f de x seria a altura
E o x seria o tempo. Eu poderia te perguntar assim, ó, dada a situação, qual é a altura ao passar de 2 anos? Então, eu quero que você entre com o 2 e saia com a altura. É simplesmente você calcular, no meu exemplo, um f de 2. Quem está dentro do parênteses é uma associação a x. Então, onde tem x, eu vou botar 2. Então, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 1. Quando você faz essa substituição, você passa a enxergar simplesmente uma expressão numérica. 2 ao quadrado, 4. Mais 4. Mais 1. 9. Então, eu poderia falar que ao final de 2 anos, a árvore ela vai ter 9 metros. É dessa forma que a gente vai trabalhar com valor numérico. Perfeito? Tranquilo? Vem comigo aqui para a gente resolver uma questão simples. Considere a fórmula que fornece y em função de x. É simplesmente o f de x igual a 2x ao quadrado mais 6 mais 11x mais 12. Qual deve ser o valor de y para x igual a 6? Então, eu estou querendo encontrar o meu f de 6. Perfeito. Nessa situação, turma, vou botar aqui, onde tem x, eu vou colocar 6 ao quadrado. Mais 12. F de 6. 36 mais 66 mais 12. F de 6, 72 mais 78. Isso daqui dá 150. 70 mais 70, 140. 2 mais 8, 10. Soma 150. Então, significa falar que quando você entra com x igual a 6, você passa pela f de x, você sai com o y 150. Perfeito? Bora continuar, porque nós temos algumas coisas para comentar. Turma, o que acontece? Toda função ela pode ser plotada, ou seja, desenhada, no plano cartesiano. Então, como que fica o gráfico de uma função do segundo grau? Lembrando que na situação do gráfico, nós desenhamos no plano cartesiano, tá? Então, o nosso plano cartesiano, ele é constituído de 2 eixos, eixo X e eixo Y, tá bom? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Lembrando que o nosso norte é a origem 0, 0. Então, o que está para a direita, o x tende a aumentar, esquerda diminuir, para cima aumentar no y e para baixo diminuir. Turma, se eu chego para você e coloco simplesmente isso aqui, ó, y igual a x ao quadrado. É uma função do segundo grau? É, porque o maior expoente do x é 2. Quem que é o A? 1. Quem que é o B? 0, porque você não está enxergando, mas é porque eu poderia escrever como 0 vezes x. E quem que é o termo independente? 0 também. É o que está sozinho lá, 0. Pronto. Lembra que quando você aprendeu
na época da escola, o professor ele fez isso aqui, ó. Uma tabelinha onde você coloca valores e coloca na expressão para obter a relação. Então, se o x ele vale 0, 0 ao quadrado é 0. Se eu coloco que o x vale 1, 1 ao quadrado, 1, 2, 4, menos 1 ao quadrado, 1, base negativa, elevado a expoente par fica positivo. Turminha, você ia perceber que a característica dela é ter esse formato. Esse formato, ele não seria uma reta não, tá? Você ia começar a perceber que ele ia ter um formato parabólico. Ele teria essa característica aqui, ó, turma. Ele vem no formato parabólico. Ponto. O Ian, então, é descrito por uma parábola? Sim. A nossa função do segundo grau, ela tem esse formato, ó, parábola. Só que a nossa parábola, ela tem concavidade, tá? Ao mesmo tempo em que você tem o formato para cima, uma concavidade, quando eu falo concavidade, é como se fosse a colher, tá? Essa concavidade aqui, ela tá para cima, sem problema nenhum, eu poderia ter esse formato aqui. Para baixo, eu poderia ter esse formato. Quem determina isso, e só para você ter uma ideia, essa parábola aqui é menos x ao quadrado. E aí, o que eu te pergunto? O que está diferente da de cima para de baixo? É o valor de A, tá? Então, quando você for resolver uma questão ou visualizar uma função do segundo grau, existem alguns pontos importantes. Então, vamos lá. Pontos importantes. Primeira coisa. Em relação à concavidade. Beleza? Quem determina a concavidade é o valor de A. Então, turma, basta observar o A, se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, a concavidade tem esse formato. Se você tiver um A menor do que 0, você vai perceber essa concavidade. Para cima ou para baixo, quem determina é o valor de A. Beleza? Próximo ponto. O próximo ponto, ele tem a ver com o termo independente. Turma, quando você faz o gráfico dessa função parabólica, tá vendo que toca no zero? E qual que é o valor do termo independente? 0. O que eu quero que você registre é o seguinte, ó. O valor do termo independente, ele determina a interseção da parábola com o eixo y. Então, por exemplo, ó, x e y. Se eu chego para você e faço isso aqui, beleza. Mas no meu gráfico, eu registro que esse valor
aqui. Vamos supor que é menos 4. Sem medo de errar, eu posso dizer que a minha função é ax ao quadrado mais bx. Tá vendo que tocou a parábola com y no menos 4? Então, o termo independente é menos 4. Ajuda demais isso daqui nas nossas resolução de questões, tá? Porque às vezes a gente vai fazer um sistema linear e a gente precisa de 2 variáveis. Eu tenho 3, mas se eu olhar o gráfico, eu já tenho c. Então, eu ganho tempo. Quando ele toca aqui, o x é 0. Então, esse ponto aqui seria 0 e menos 4. Perfeito? Já fica de olho nisso daí. Outra coisa. A parábola, turma, ela pode tocar no x. Sem problema nenhum, eu poderia ter uma parábola com esse formato. Percebe que ele está tocando no eixo x. Ele pode não tocar, ele pode tocar uma vez e ele pode tocar 2 vezes, tá bom? O que é isso daí? São as raízes da função que também é chamado de zero da função. Por que zero? Porque é o valor de x que, ao substituir na função, tudo se anula. Quando ele toca no eixo x, o y ele vale zero. Então, o que acontece? A nossa função é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Para você descobrir o valor de x em que o y é zero, eu vou pegar a minha função e igualar a zero. Só que quando você precisa descobrir essas raízes e o zero da função, o que na verdade você vai precisar resolver é a equação do segundo grau. Perfeito? Como que você resolve a equação do segundo grau? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o b, o a e o c são as constantes da nossa equação do segundo grau. Feito o valor de delta, você vem para o valor de Bhaskara. Lembra? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Como eu tenho o mais e o menos, eu vou ter um tal de x' e um x duas linhas. Então, fica menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. E eu tenho a parte da subtração. Então, é menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Os valores que você encontrar ali, eles fazem parte da interseção da parábola com o x. Então, por exemplo, nessa situação tem? Não tem, porque o delta daria negativo. Então, eu tenho ali uma perspectiva de não ter raiz real. Mas vamos supor que fosse aqui. Tá vendo que você tem esses dois valores? Então, o seu x' está aqui e o seu x duas linhas está ali. São os valores que você encontra em Bhaskara que você consegue colocar ali. Perfeito? Terceiro ponto, ou quarto ponto. Letra D é o que a gente chama de estudo do delta. Turma, como assim estudo do delta? Lembra que o delta não é b ao quadrado menos 4ac? Eu posso ter três valores possíveis, igual a zero, maior ou menor.
Turma, se você encontra um valor maior do que zero, você vai perceber que a sua parábola ela toca em dois lugares. Então, você tem duas raízes reais e elas têm uma característica. Elas são diferentes. Se você tem um delta igual a zero, você tem duas raízes reais, só que elas são o quê? Iguais. Ué, mas não teria que ser uma, mas eu já vi pegadinha de prova. Eu tô falando tanto de concurso, ENAD, o que for, tá? Você tem que afirmar que são duas raízes, mas elas são iguais. Terceiro ponto, delta menor do que zero. Turma, delta menor do que zero é isso aqui, ó. Não tem raiz real. Ela teria uma raiz no conjunto complexo, mas aqui eu não tenho. Então, você vai perceber que é uma parábola que flutua. Ela não toca no eixo X. E o último ponto, turma, é esse aqui, ó. A gente chama de máximo e mínimo. O fato de ser uma parábola implica em produzir um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Por exemplo, a parábola ela pode ter esse formato aqui. De fato vai ter, né? Tanto para cima quanto para baixo. Se você observar, turma, ela vem diminuindo, ela chega no menor valor e depois ela volta a subir. Olha o caso da direita. Ela vem subindo, chega a um determinado ponto que ela atinge o quê? O maior valor e depois ela começa a diminuir. Tanto o menor quanto o maior é um ponto. Esse ponto ele recebe um nome. Ele é chamado de vértice da parábola. Turminha, é normal você encontrar um tal de xv e yv. É a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice, tá? Como que você vai calcular? Menos b dividido por 2a e o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Entenda que às vezes você vai encontrar um delta que não tem raiz. É porque a gente está tão acostumado de achar que o delta sempre tem que ter raiz exata, mas aqui não é. Você não vai tirar raiz. Para o vértice, só vai calcular o delta e substitui aqui e calcula. Tá? Você só vai utilizar a raiz quando você precisar encontrar os zeros da função, que é aqueles pontos de interseção da parábola com o eixo x. Perfeito? Bem tranquilo. Ponto. Bora fazer uma questãozinha e finalizar a nossa aula. Observe, ó. A função f de x, definida nos números reais, ele possui um ponto de mínimo em qual coordenada? Tanto para o máximo quanto para o mínimo, o x do vértice e o y do vértice se aplica, tá? Então, bora calcular aqui, ó. X do vértice é menos b dividido por 2a. Quem que é o b? 6. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2a. Menos 3. Percebe que você já pode eliminar isso aqui. Quem que é o y do vértice? A gente tem duas opções. A gente pode substituir o menos 3 ou calcular o menos delta sobre 4a. Como os valores aqui são grandes, turma, o que eu prefiro? O x do vértice não está associado ao y do vértice, então eu posso chegar aqui, ó, e calcular dessa forma.
9 menos 18 menos 36. Então, o meu f de menos 3, eu corto aqui, vai dar menos 9. Somou menos 45. Resposta, letra E. Beleza? Praticar, qualquer dúvida que tiver, manda pra gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e fui!